meus amores, eu sou a professora Thaís, essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos iniciar o estudo do módulo 10, que trabalha a história da Química. Para essa aula, nós vamos acompanhar o nosso material. Então, se você não está com o seu livro em mãos, dá uma pausa no vídeo, vai pegar o material e abre no módulo 10, porque a gente vai fazer uns destaques no nosso material, ok? Vamos lá? O nosso módulo 10, ele inicia com uma pintura que traz, além da Caiapó, uma das formas de apresentar como aconteceu o domínio do fogo. Dentro da nossa história evolutiva, o domínio do fogo foi um marco diferenciado e significativo. Ele que deu início a esse conhecimento das transformações da matéria. O domínio do fogo, ele aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Muito sutil, só 5.000 anos antes de Cristo. Só. Olha que coisa mais simples. Aí, já um tempinho depois, no século V, bem pouquinho, né? Lá na Grécia, nós tivemos um filósofo cujo nome era Empédocles, que propôs que toda a matéria ela surgiria a partir da união de 4 elementos fundamentais. Esses elementos fundamentais seriam a água, o ar, o fogo e a terra. Esses elementos em quantidades diferentes, esses elementos expostos a condições diferentes, dariam então origem a tudo que nós temos no nosso planeta. Para Empédocles, esses elementos foram identificados com os seguintes símbolos. A água é um triângulo invertido, a terra é um triângulo invertido cortado, o fogo é um triângulo e o ar um triângulo cortado. Seguindo os estudos sobre as coisas que formam o nosso planeta, tendo essa curiosidade desperta a partir dessa ideia de que os elementos, toda e qualquer matéria seria formada a partir desses 4 elementos fundamentais em quantidades diferentes e expostos a ações do meio ambiente diferentes, os estudos foram continuados. E aí que em 400 anos antes de Cristo, 2 filósofos gregos, Leucípode, tirei do destacar. 400 anos antes de Cristo, 2 filósofos gregos, Leucípode e Demócrito, eles trazem uma filosofia diferente. Eles elaboram a filosofia atômica. Essa filosofia, Essa filosofia, ela vai defender que toda e qualquer matéria é constituída de partículas indivisíveis. As menores partículas, menorzinhas, que eu nem consigo enxergar a olho nu. Ela seria chamada de átomo. Essa palavra átomo vem de não divisível, que não pode ser dividido. Olha só, 400 anos antes de Cristo. E as descobertas teriam continuidade. Para eles, para Demócrito e Leucípode, toda a natureza era formada por átomo e vácuo. Os átomos eram partículas tão pequenas que não podiam ser vistas, idênticas em sua composição, mas diferentes no tamanho e no formato. Então, todos os átomos seriam idênticos, tá certo? Com algumas ressalvas. Formato diferente
ok? E tamanho diferente. Isso é que daria origem a matérias tão diferenciadas no nosso planeta. Esses filósofos diziam ainda que os átomos sempre haviam existido e sempre irão existir. Muito simples, né? As diferentes propriedades dos corpos seriam explicadas pelas diferenças no tamanho, na forma e no movimento desses átomos. E isso é muito, muito, muito levado a sério ainda hoje, né? Hoje nós sabemos que nós temos vários átomos diferentes. E na verdade a gente já sabe que o átomo pode ser dividido, tá? Mas isso foi verdade incontestável por muitos anos, tá? Os conceitos de Empédocles, que são a partir dos elementos formadores da matéria, água, terra, fogo e ar, foram aceitos só por 2000 anos, até o século XVII. Aí nós temos o aparecimento dos alquimistas. Ai, os alquimistas, magos, bruxos, os verdadeiros químicos, que tinham como sonho de consumo converter toda a matéria em ouro e descobrir o elixir da longa vida, ou o elixir da vida eterna. Eles só queriam essas duas coisas na vida. Seria como assim, eu queria tanto ir na Disney, mas o dólar tá tão caro. Sabe o que eu vou fazer? Já que eu sou alquimista, eu vou pegar ali um bloquete na rua, eu vou transformar em ouro, e aí eu vou na Disney. E como eu sou alquimista e super inteligente, eu vou sim, linda e fina, nova, esbelta, sem rugas. Porque era só essas duas as metas de vida dos alquimistas. Conseguir converter tudo em ouro, já que a base da ideologia é de que tudo é formado a partir desses 4 elementos fundamentais, eu poderia mudar alguma coisa e transformar tudo em ouro. Eles conseguiram? Não conseguiram. Mas graças a essas tentativas incansáveis de converter as coisas em ouro, os alquimistas descobriram muitas outras misturas, reações e produtos. Então a gente deve muito a eles, a essa busca deles inconstante pela vida eterna e por ficar rico. A gente fica feliz. Eles usavam um amuleto no pescoço ou na altura do estômago para proteger o seu corpo. Esse amuleto, ele tinha como base 3 palavrinhas, tá? Em grego. E aí ela que deu origem a essa palavra que a gente utiliza tanto, a gente ainda vê nas mágicas da vida, né? Que é o abracadabra. Essa palavra, na verdade, foi formada a partir de 3 palavras de origem gregas. Cada uma dessas, digamos assim, cada uma delas posicionadas para formar um triângulo equilátero, servia como tipo uma magia para proteger eles de qualquer mal. Eles traziam esse amuleto no pescoço ou na altura do estômago, para que desse o equilíbrio perfeito ao seu corpo. Alquimistas, sendo loucos, sendo cientistas. Gente, eles estavam certos em muitas coisas, eles só não conseguiram transformar tudo em ouro, nem achar o elixir da vida eterna, não é verdade? Mas os alquimistas foram grandes peças fundamentais na descoberta de vários compostos químicos, várias substâncias químicas. Lavoisier, já ele era tipo assim, alquimistas eram todos os cientistas, né? Lavoisier trouxe um diferencial para as pesquisas. Ele trouxe para as pesquisas a balança. Olha que bobagem. Besteirinha, né? Só que não. Eu vou te dar só um exemplo. Imagine que você precisa produzir em larga escala
brigadeiro. E você tem uma receita mágica de brigadeiro perfeita. E você sabe aquela proporção certinha. Você usa uma lata de leite condensado. E aí você usa tantas colheradas de achocolatado e tantas de manteiga. E dá aquela consistência certinha. Já pensou uma colega sua diz: ô amiga, faz esse brigadeiro pra eu fazer os brigadeiros da minha festa. Você faz o panelão e eu faço as bolinhas, não tem problema. Aí ela traz aqueles sacos de leite condensado, ou seja, altamente fora da sua proporção. As chances da receita darem erradas são muito grandes. Você sabe disso. A balança, então, ela foi imprescindível para que dentro do espaço do laboratório as coisas ganhassem uma veracidade maior. E a partir disso a gente pôde estabelecer critérios que nos permitiram repetir os experimentos incansáveis vezes e obter os mesmos resultados. A balança é fundamental. E esse novo passo permitiu que outros formassem as leis ponderais. Que receberam esse nome porque funcionam como uma base dentro do estudo das reações químicas. Olha, a reação química não vai te abandonar mais nunca, gente. A primeira lei ponderal é a lei da conservação das massas. Ela é proposta por Lavoisier. Foi proposta por Antoine Laurent Lavoisier. O que é que a lei das proporções define? O que é que a lei da conservação da massa diz? Ela diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele leva em conta, meu amor, em uma reação química até o gás que é eliminado. Você quer ver um exemplo de onde isso é importante? Imagina que eu vou botar fogo num guarda-roupa velho. E aí eu peso esse guarda-roupa. Deixo ele queimar todinho. Pego as cinzas e peso. Vai dar o mesmo peso do guarda-roupa? Não vai. Sabe por quê? Porque parte desta massa foi eliminada para a atmosfera na forma de gás. Lembra da última reação química que a gente estudou? Que é justamente a reação de combustão. Tá teimoso. Né? Tá vendo tanto que tá teimoso? Ele quer porque quer que eu use o destaque. Vamos aumentar esse tamanho de letra que ele tá pequeno. Vou usar 14. Lá no nosso estudo sobre reações de combustão, a gente aprendeu que toda e qualquer reação, eu vou pegar um combustível X qualquer, pode ser o guarda-roupa, pode ser uma folha de papel, pode ser um livro, pode ser um carro, não interessa o que é. Quando eu pego fogo, ele vai reagir, qualquer combustível vai reagir com gás oxigênio e vai dar origem a gás carbônico e água, tá? Sempre, necessariamente, uma reação de combustão completa é desse jeito. O que eu vou mudar é o tipo de combustível. Amor, eu consigo contabilizar quanto de gás oxigênio entrou nessa reação? Amor, não consigo nem ver o gás oxigênio que está sendo utilizado. Então eu não vou saber. Eu vou conseguir contabilizar quanto de gás carbônico foi eliminado? Nem o quanto de água na forma de vapor. Por isso que o conhecimento sobre a lei da conservação das massas é imprescindível. Sabendo que eu pego um combustível e ao realizar uma combustão completa, ele vai me dar esse produto, eu consigo obter esses dados.
O experimento que Lavoisier fez foi com o uso de uma balança. Então, o que ele fez? Ele pegou óxido de mercúrio e colocou em 2 recipientes tampados. Um deles ele aqueceu e, devido a isso, gerou um segundo produto com a liberação de gás oxigênio, tá bom? Lembre-se que eu falei que ele aqueceu. Ocorreu uma transformação química, mas não houve a queima. Não é uma reação de combustão, é um aquecimento que gerou um novo produto, ok? Só que como essa gracinha, vamos para a mãozinha, como o recipiente estava tampado, o gás produzido permaneceu dentro do recipiente, o que me permitiu contabilizar ele aqui nessa reação química. E, diga-se de passagem, a massa permaneceu a mesma. Olha que interessante. Então, eu tenho que, quando eu levo em conta a lei da conservação da massa, eu tenho que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa do produto. Sempre. É isso que acontece. Tem uma segunda lei ponderal que já não é defendida por Lavoisier, é a lei de Proust. É a lei das proporções definidas. Tá? Essa lei das proporções definidas, ela vai me trazer uma análise que me permitirá, digamos assim, produzir essas reações em quantidades diferenciadas. Sabe quando a gente tem uma receita de bolo e eu sei que ela dá uma forma de pudim pequeno? E se eu quiser fazer uma forma assim para 20 pessoas, eu vou ter que pegar aqueles ingredientes e aumentar a sua quantidade proporcionalmente. E a lei das proporções definidas vai me dar essa tranquilidade de saber que a reação química, ou a minha mistura, ou a minha receita vai dar certo. Porque ela defende que toda substância apresenta uma proporção em massa constante da sua composição. Marquei errado. Então, nessa lei das proporções definidas, eu vou ter uma quantidade proporcional sempre para uma determinada reação química. A gente conversou sobre isso já numa aula anterior, né? Sobre lei da conservação das massas e lei das proporções definidas. Aqui nós estamos especificando novamente. A lei da conservação das massas é de Lavoisier e a de proporções definidas é de Proust. Essas duas leis vão reger os meus experimentos. Os meus, diga-se todos, ok? E vão permitir que a gente realize sempre esses experimentos e que eles deem certo. Seja para 1, seja para 10, seja para 1000, ok? Finalizamos então a nossa primeira aula sobre esse módulo. Tem a atividade 1 e ela já está liberada. Mas nós estamos em semana de prova, então a prioridade é tirar 10 na prova. Semana que vem eu passo ela, tá bom? Beijo no coração, meus amores, e até mais!